Oi, 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 oi! Tudo lindo por aí? Chegamos a mais um episódio, eu diria que o mais emocionante do Vinho e Prosa. Antes de gravar esse episódio, inclusive, eu até falei assim, gente, acho que eu vou chorar. Me falaram que eu podia chorar. Né? O nome do nosso episódio de hoje é Quando foi que começamos a pedir desculpa por ter um coração? Gente, quando foi que a gente começou a achar que sentir demais é errado? Que sentir é errado, né? Que é fraqueza a gente demonstrar afeto. É como se o afeto não coubesse mais nas nossas relações, né? Como se mostrar que você sente muito, você fosse fraco, né? E as pessoas fossem usar isso contra você. Cara, a conversa hoje é um convite para a gente pensar junto sobre a liberdade de sentir. Sabe? Não é só na vida pessoal, não é só no trabalho, é em todas as relações, em todos os espaços que a gente ocupa. Afinal de contas, o sentir que conecta a gente, né? Poxa, o que conecta a gente não é o coração que sente? Eu acho que ainda é. Então, pega o seu vinho, o seu chá, o seu café, a sua bebida favorita e vem comigo pensar um pouquinho com o coração. Rota a vinheta! E para o nosso episódio de hoje, né, eu trouxe um vinho. Lembrando que é proibido o consumo e venda de álcool para menores de 18 anos. Eu escolhi esse vinho por dois motivos. Primeiro, pelo nome, elétrico, que eu acho que o nosso episódio de hoje vai bombear o coração. E também porque é um vinho suave nos taninos, né, no sabor do paladar, apesar de ser um vinho seco. E aromático. É um vinho aqui, ó, que não passa desapercebido. Sabe aquele vinho que traz sentimento logo que você dá essa fungadinha? Então, ele chega com isso, ocupando espaço, mudando o ambiente, sentindo, trazendo sentido. Um brinde ao nosso episódio de hoje. E esse episódio de hoje, gente, é um episódio que mexe profundamente comigo, sabe? A gente vive tempos, né, em que existe um filtro para tudo, né? Existe um check para tudo, uma lista e tal. E aí, quando a gente mostra só aquilo que é aceitável, né? Cara, sentir algo é quase um ato de rebeldia, né? Quase como se a gente estivesse no contra-maré. Por favor, quem criou o termo emocionado? Da onde que a gente tirou que isso é ruim? Ô, gente, esses dias eu ouvi assim, ai, fulano é ruim porque é sentimental demais. Quando que a gente ser sentimental ficou ruim? Nós somos seres humanos e ainda o sentir é o que nos faz vivos, inclusive é o que nos diferencia das inteligências artificiais. Quando que a gente começou a trazer o afeto para esse lugar de algo doloroso? Né? A nossa prosa de hoje é sobre isso, é sobre a coragem de sentir, a liberdade de ter um coração, sabe? É ter um coração em tudo que a gente faz, no trabalho, nas amizades, no amor, né? Ser inteiro, sem pedir desculpa. E esse episódio nasceu de uma coisa super pessoal que eu vou contar para vocês, que aconteceu comigo recente. Eu tenho 36 anos e eu já me divorciei, né? Eu sou divorciada. E depois do meu divórcio, eu criei um muro, assim, enorme. E esse muro se tornou muito inacessível, assim, no sentir as coisas, sabe? Quando eu começava a perceber que eu estava indo para um caminho de sentir muito, eu travava e falava, eu não quero isso, a minha vida agora não permite, eu tenho filho para criar, eu tenho trabalho, eu tenho carreira, eu tenho... várias coisas ficavam acima do sentir. E eu travava e dava linha nessa relação. E aí, eu fui vivendo assim durante muito tempo. E, recentemente, eu me apaixonei.
devia ter desse podcast uma musiquinha daquelas assim, de terror. Sabe? Quando eu falei essa frase, eu me apaixonei. Porque foi exatamente assim que eu me senti, gente. Eu me senti num filme do Tim, daquele do homem que faz a Wandinha, esqueci o sobrenome dele. Eu me senti lá. Eu me senti no filme de terror. Me senti desesperada. Eu falei, como assim? Eu tô apaixonada. Como assim? Da onde saiu isso? Como eu não percebi isso? E foram várias sessões de terapia com a minha terapeuta, com os meus amigos. Obrigada, amigos. Comigo mesma, sobre sentir. Sobre ter medo desse sentir, ter medo, né, de demonstrar isso e ser emocionada, de falar sobre isso com o outro e ser sentimental demais. Mas, principalmente, ter medo do outro usar isso contra mim, sabe? Foi muito doloroso o processo, né? De entender que estar apaixonada não é ruim. E aí eu comecei a refletir sobre isso em vários cenários, tá? No trabalho, na vida, né? Por que que as relações de afeto, elas estão sofrendo tanto esse impacto negativo, sabe? Porque para mim, gente, de verdade, pior do que sofrer porque eu estou sentindo é viver não sentindo nada. É viver com medo de sofrer, com medo de sentir. Eu estava vivendo assim até eu me apaixonar. E quer saber, sabe? Eu pensei comigo, eu não quero mais pedir desculpa por sentir. Ai, porque se amar é ser emocionado, se importar com o outro é ser sentimental. Olha, então eu sou mesmo. E sabe qual que é o maior risco mesmo? O maior risco é não amar. O maior risco é passar pela vida sem ter amado, sem ter se jogado, sem ter vibrado. E olha, isso, meus amores, isso eu me recuso. Mas eu me recuso agora. Vou até tomar um gole. Foi um processo longo chegar até aqui. Foi um processo longo entender que é permitido sentir. Que a única coisa que me diferencia das inteligências artificiais é isso. É difícil pensar que nós somos seres de afeto. Nós precisamos dessa conexão e desse vínculo. Tanto na vida pessoal quanto no trabalho. É inadmissível imaginar um trabalho em que você não tem nenhum vínculo de afeto. É inadmissível a gente entender e achar que sentir no trabalho é ser fraco, é ser vulnerável, é ser bobo. A gente precisa entender que ali, dentro daquele espaço de trabalho, é um espaço onde que você vai falhar, onde que você vai trazer o seu coração, onde você vai conhecer pessoas, vai conhecer gente, gente que sente, gente que se conecta com o sentido, com o sentimento. E aí a gente faz o quê? Vai eliminando o sentimento, vai criando limites, vai criando muros em vez de pontes e vai estabelecendo uma coisa de que, no trabalho, se você sentir muito, você está levando para o lado pessoal. Cara, tudo é pessoal. Tudo é pessoal. Tudo. Não tem como não ser. Aquele espaço é um espaço pessoal. É um espaço onde você fica mais de 8, 9 horas no dia. É um espaço onde as pessoas vão te ver muitas vezes vulnerável por ter errado, por ter levado um feedback que não é tão bom, por ter ido muito bem, ter sido promovido. São momentos em que o afeto precisa acender, precisa mostrar que a gente tem coração, cara. Tá correndo sangue aqui. E isso é lindo. A gente precisa quebrar isso. Cara, é tão loucura tudo isso que eu lembro de mim, tá? Eu fui líder durante muito tempo, né? Líder de RH. E eu lembro a primeira vez que uma pessoa do meu time chorou na minha frente. E eu lembro que eu olhei para a pessoa e pensei assim, como assim ela tá chorando? E foi difícil lidar com o choro. Por quê? Porque é difícil lidar com o outro sentindo. Com o outro tendo sentimento. E esse sentimento saindo ali pelos olhos. Sabe? A gente não é preparado para isso no trabalho. E a gente tem se despreparado para isso na vida.
Eu vi uma amiga recentemente chorar pelo término de um relacionamento. E eu tive muita dificuldade de acolher ela, porque eu fiquei muito tempo pensando assim, por que ela está chorando? É só o fim de um namoro. Eu tive que ter empatia, voltar para dentro e falar, isso faz sentido para ela, isso está trazendo uma dor, isso está trazendo uma angústia, né? E essa é a maneira dela de sentir. E todos esses casos que eu estou contando, meus mesmo, né? Hoje eu estou bem íntima de vocês. Eles são para exemplificar o quanto o sentimento tem sido anulado, quantos afetos têm saído aí do nosso radar. Eu realmente preciso me privar de sentir para que o outro não use isso contra mim? Ah, não, gente. É melhor a gente ser inteiro. Olha, a inteireza é a melhor forma de existir. É a mais bonita. Falo isso no poema do final. Não existe maneira mais gostosa de viver que não é com o sangue correndo, com a borboleta no estômago. É bom demais dar conta. É bom demais tomar vinho pensando, nó, tô apaixonada pela vida, tô apaixonada pelos meus amigos, tô apaixonada pelo meu trabalho. E isso vem de quando eu escolho sentir muito. Ah, mas meu trabalho é muito ruim, Bruna. Imagina como ele pode ficar pior se você não tiver relações de afeto lá dentro. Relações de vínculo, de conexão. E isso é o que vai equilibrar o peso. Agora, se você está num ambiente que, além de ser ruim, um trabalho que não é algo que você queria, que te faz bem, e você ainda está se limitando de criar afetos, de criar relações de amizade, né, de coleguismo ali, vai ficar muito pior, muito mais pesado, muito mais adoecedor. Imagina, gente, que a gente criou termos como sentimental demais é ruim, tá levando para o lado pessoal como se fosse ruim. Ser emocionado é ruim. E a gente está pensando que isso tudo nos faz mais fortes, mais diferentes. Não. Isso nos afasta da nossa humanidade. Te falo que a gente pode usar humanizado em tudo que a gente quiser. Processos humanizados, relações humanizadas. A única coisa que nos humaniza verdadeiramente é sentir. A única coisa. É só sentindo que a gente consegue se aproximar dos outros. É só sentindo que a gente consegue se conectar verdadeiramente. Na CNV, na comunicação não violenta, tem uma frase que é construir pontes ao invés de muros. Isso só é possível quando eu deixo o outro ser quem ele é e sentir verdadeiramente. Sentir muito. Sentir de verdade. E foi com essa monte de reflexão que eu me deparei quando eu percebi que eu estava apaixonada. Haja pagode para ouvir, tá, gente? Contar para vocês, que vocês já sabem que eu sou pagodeira. Haja pagode para ouvir. Haja música de amor para te lembrar como é amar. A gente entrou num cenário tão caótico dos afetos que as músicas valorizam o não sentir. O não ter afeto. As mídias, as redes sociais. Gente, existe vários programas, vários e-books sobre como você ser uma pessoa assim, assado, que não demonstra sentimento. Se você demonstrar assim, a pessoa vai fugir. Se você demonstrar assado, a pessoa não te interessa. Se você levar para o lado pessoal, você não vai ser promovido. Vou ter bebê. Eu venho com uma proposta diferente. Sintam muito. Sintam pra chuchu, sintam pra caramba, sintam no trabalho, sintam na vida, sintam pelas pessoas, pelos animais. É isso que faz a gente pulsar. É isso que faz a gente evoluir, a gente ir pra cima. Ai, Bruna, mas eu vou sofrer. Olha, você vai sofrer sentindo, você vai sofrer não sentindo. Vai por mim, vai sofrer. Já dizia Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Então, escolhe o sofrimento que você quer. Você quer sofrer sentindo e vivendo, e tendo essa emoção, e tendo essa experiência? Ou você quer sofrer lá guardado, reprimido, escondido,
adoecendo lá no fundo, porque é adoecer, tá, gente? É somático. Vai sair de alguma forma. E às vezes sai em forma de doença. Eu acho, posso estar sendo muito otimista, muito romântica, mas eu acho que nós nascemos para sentir. Nós nascemos para sentir pra caramba. Então sintam muito. Sintam no trabalho, sintam na vida, sintam em todos os lugares que vocês estiverem. Explodam de sentir. Porque é isso que vai diferenciar vocês das máquinas e é isso que vai te conectar verdadeiramente com a sua essência. Então, antes do nosso poema final, eu faço um brinde. E é um brinde a todos nós que temos coração. Um brinde a nós. O poema de hoje é do Braulio Bessa. Chama-se Permita-se. Permita-se sentir, mesmo que doa, mesmo que assuste. Permita-se chorar. Quando a alma transbordar, permita-se rir alto, falar besteira, se emocionar com o nascer do sol ou com o cheiro de café. Permita-se dizer não, quando for não, e sim, quando for sim. Permita-se não ser forte o tempo todo, porque quem sente, quem vive, quem se permite, não é fraco, é inteiro. E inteireza, meu bem, é a forma mais bonita de existir. Olha, eu digo que eu me segurei bastante nesse episódio, porque ele mexe profundamente comigo. Mexe profundamente com uma carcaça que eu criei aí ao longo dos anos de não me permitir sentir, de ter medo do sentimento, de ter medo de ser vulnerável. E tá abrindo isso para vocês no podcast e trazendo essa reflexão é a maneira que eu encontrei de sentir de novo, de sentir verdadeiramente, de pulsar. Eu quero muito seguir sendo emocionada, sentimental, intensa, levando tudo pro pessoal. Quero muito que isso transborde, porque isso é o que vai me aproximar da minha humanidade. E eu acho que a única forma da gente viver minimamente bem nesse caos que está o mundo é a gente sendo humano. E ser humano é sentir. Então, um brinde pra gente. Pera, antes do brinde final, eu tenho uma coisa para contar. Esqueci. Eu sempre começo os episódios, seja aqui, seja nos stories, seja no canal, com o Oi, tudo lindo. E aí, recentemente, me perguntaram por que tudo lindo, por que não tudo bem? O Tudo Lindo nasceu de uma brincadeira com um amigo. Que eu ando pela rua e falo, olha que árvore linda. Nossa, olha o céu, tá lindo. Olha, a lua tá linda. Nossa, olha que carro lindo. Olha que cachorro lindo. E aí um dia ele olhou pra mim assim, meio bravo, sabe? Falou assim, meu Deus, tudo é lindo pra você. E aí eu olhei e falei, tudo é lindo. E aí nasceu o Tudo Lindo. O Tudo Lindo nasce daí, de olhar a vida com beleza, com sentimento, com sentir, com pulsação. Então, o nosso brinde de hoje, para encerrar o nosso episódio, é: deixem pulsar o coração de vocês. Não peçam desculpa por ter um coração. Um brinde.